Boa noite a todos vocês. Hoje é dia 29 de novembro de 2023 e nós vamos começar uma live semanal. E essa live faz parte de uma série de live da saúde da mulher, gente. E nós deixamos exatamente o tema menopausa para a última live dessa série. E comigo, quem vai participar é a doutora Marlene Siqueira, gente. É ela que vai participar juntamente comigo com essa live. E ela é uma ginecologista obstetra que, junto comigo, vai dar vários esclarecimentos para você, né, que está passando por esse período, que a gente sabe que não é tão simples assim, não é tão fácil. Nós fizemos a primeira live sobre tensão pré-menstrual, a segunda live a gente fez sobre gestação e agora nós vamos fazer sobre menopausa, até porque eu tenho um grupo de seguidores e muitos pacientes que eu atendo, né, nessa classe, nessa idade, né, que está ou no climatério, está na menopausa. Então, em virtude disso, é um assunto que eu gosto muito de falar. E até porque, convenhamos, né? Mulheres falando para mulheres na menopausa, eu acho que a gente que já passou, que já está nesse período, né? Fazendo reposição hormonal, temos muito para poder também passar, não só como profissional, mas também como pessoa que passou por isso, como mulher que passou por isso. Por isso, eu vou esperar aqui a doutora Marlene, ela deve estar aí. Vamos ver se ela consegue entrar na live para a gente começar a falar sobre esse assunto. Eu vou pedir desde já, desculpas, porque eu estou rouca, em virtude do calor que está fazendo aqui em São Paulo. É muito ar-condicionado o dia inteiro e olha só, a garganta vai pro beleléu, gente. Pois é, vocês sabem que os últimos estudos e pesquisas demonstram que a gente está com 1 bilhão de mulheres que vão chegar em 2030, né? Quer dizer, daqui aproximadamente, nem vou por 7 anos, 6 anos, né? São mulheres que vão chegar, que vão estar na menopausa. 1 bilhão de mulheres, é muita mulher, né? Deixa eu pôr aqui. Aí, doutora Marlene entrou agora. Aí, vamos ver. Oi, Marlene, aqui. Opa. Aí. Opa. Olá. Só um minuto que a gente vai conseguir entrar. Aê, Marlene. Boa noite. Essas lives deixam a gente bem apreensiva no início, né? Porque você fica, será que a pessoa vai conseguir entrar? Né? E um monte de gente aqui, né, para assistir nossa live, e a gente tem essa responsabilidade. Boa noite, doutora Marlene, é um prazer tê-la aqui conosco, né? Com tanta gente já nos vendo aí, são 40 e poucas mulheres, e tem alguns homens, viu, que eu vi aí, para escutarem um pouquinho da nossa prática, do nosso conhecimento sobre esse tema tão importante que é a menopausa. Gostaria de te agradecer e fazer o favor de você se apresentar. Boa noite a todos, né? Eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, pedir desculpas que eu estou um pouco rouca, eu estou vendo que você também, né? Então eu vou ficar bem pertinho aqui para vocês me ouvirem, quero saber se vocês estão ouvindo bem, né? E eu sou ginecologista há bastante tempo, sou também médica integrativa, sou pediatra, sou nutróloga. Então, eu estudo bastante coisas que têm a ver com medicina, com qualidade de vida. E atualmente também estou muito envolvida, Roseli, com o estudo do meio ambiente. Então, eu estudo a sustentabilidade, porque eu tenho acompanhado a questão do ESG, né, que é essa sigla que está tão famosa, que o E significa meio ambiente, o S significa social e o G, governance, né, que seria as técnicas de administração das empresas, a questão também das normas de conduta, né, combate à corrupção, tudo que tem a ver com qualidade de vida, com abundância, com prosperidade e, muito importante, com minimização do nosso estresse.
Por quê? O estresse é a raiz de todos os nossos problemas, né, Roseli? Então, Olha, bora quem não é falar sobre a estressado nossa hoje? Conta para menopausa. mim. Então, é raro você pegar um paciente hoje, né, que fala que não é estressado. Às vezes ele está sendo estressado, mas é algo, o comportamento já é tão inerente à pessoa que ela já se acostumou com aquele comportamento, né? E eu queria já, para poder abrir nossa live sobre o tema menopausa, que é tão importante, eu coloquei para as meninas anteriormente, antes de você estar junto comigo e compartilhar a live, que tem uma estatística da Organização Mundial da Saúde que nos diz que nós vamos ter aproximadamente 1 bilhão de mulheres em 2030 na menopausa. E a gente sabe, classicamente, que a menopausa é quando se cessa por 1 ano a menstruação. Mas que os cuidados que a mulher tem que ter devem ser tomados muito antes desse período. E a gente também tem outro dado, infelizmente, que 70% das mulheres têm muito pouca informação sobre o que é a menopausa, quais os cuidados que devem ser tomados, quais os recursos que nós temos hoje, né? Não só de hormônios, eu não estou falando isso, embora a gente vai falar sobre isso, mas cuidados com estilo de vida, com alimentação, com suplementação, com controle de estresse, como você abordou agora. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Marlene, é assim, com que idade que a mulher deve começar a se preocupar com esse período, com a menopausa? Porque todas nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, né? Vamos supor que a mulher não teve uma menopausa precoce, porque às vezes pega a mulher de calça curta. Mas que idade que você tem que começar a ficar atenta se aparecer alguns sintomas, ou então se cuidar mesmo antes dos sintomas aparecerem? Pois é, Roseli. A menopausa é o termo empregado para a última menstruação. Então, o termo é autoexplicativo. Menor, de menorragia, pausa. Então, o dia que a mulher menstrua pela última vez é o dia da menopausa. Esse termo pegou. Na verdade, a menopausa vai acontecer no período do climatério. Então, nós temos um período aonde o ovário começa a ter uma produção deficiente de progesterona. E os ciclos passam a não ser mais ovulatórios, caindo a produção do estrogênio. Então, é quando a mulher está na faixa de 36, 37, 39, 40 anos. Varia muito com a hereditariedade, varia muito com o estilo de vida, com o ritmo de vida. Por quê? É o desgaste dos hormônios, é o desgaste deste trato sistema hormonal. Essa idade né, Roseli, uma idade muito impactante para nós mulheres. Porque com o retardo da maternidade, a mulher hoje ela deixa para ter os filhos a partir dos seus 30 anos. Então, se considerarmos que a mulher com 43, 44, 45 é a média de idade da menopausa da mulher brasileira. É cedo, né? 40 Muito cedo. anos para a menstruação. Então, se eu tive filho com 30, com 45, eu estou com um adolescente em casa, né? Olha os cabelos. Exatamente. E a adolescência, hoje eu também fiz pós-graduação em ebiatria para compreender a nossa adolescência. Porque está muito diferente, está tudo muito sem parâmetros. Então, essa mulher que é hoje uma colaboradora, porque a mulher ela já é 51% da população mundial e ela está no mercado de trabalho. 70% das decisões de consumo partem da mulher, Roseli. É ela quem decide o apartamento, o carro da família, a viagem de férias. Então, é muito peso. Cúmulo de muitas responsabilidades. Então, você tem aí uma queda hormonal, começa já a não ter a mesma síntese hormonal, com
muito grande responsabilidade. A mulher cada vez mais está pegando mais responsabilidade a nível não só familiar, mas também profissional, né? É o filho, é o marido, é a casa, é tudo sob controle dela. E aí ela não tem tempo para se olhar. Só que os hormônios estão começando a deixar a desejar, começa a oscilar, né? Então essa mulher começa a ver que quais são os sinais que a gente pode falar para quem está olhando aqui para a gente agora. São 50 mulheres que estão com a gente. Aliás, mulheres ou quem esteja do outro lado, homens, podem fazer perguntas, né? Pode interromper, nós estamos aqui para poder ajudá-los. Então, quais são os primeiros sinais que as mulheres, às vezes, nem percebem que já começa a ter alteração, oscilação nos hormônios? O que elas podem já começar a perceber sobre isso? É importante eu explicar, Roseli, que hormônios são esses, né? Primeiro, definir o que é um hormônio. Um hormônio, gente, é uma substância química produzido por uma glândula. Ele tem a produção na glândula, que é a fábrica. Ele tem uma circulação, uma distribuição, uma logística de transporte pelo sangue, de forma inativa. Quando nós dosamos o exame no sangue, é o hormônio que está no sistema de transporte, não é o hormônio que está fazendo efeito. Por quê? O hormônio vai fazer o efeito no receptor específico. Então, são 3 estágios: a produção na fábrica, o transporte através do sangue e a ação no receptor, como se fosse o plug e a tomada. Esses hormônios começam a oscilar. E os hormônios esteroides, que são os hormônios do ovário, eles são derivados de uma molécula que chama colesterol, que tem a sua produção no nosso fígado. Pessoal, colesterol não é ruim, porque grande parte das pessoas fala: doutor, eu tenho colesterol. Todo mundo, graças a Deus, tem colesterol. O colesterol, ele é matéria-prima para hormônio. O que você não pode ter um colesterol oxidado, enferrujado lá, que vai sim dar um risco maior de doença cardiovascular. Mas o colesterol, ele, como a Marlene falou, é produção endógena. 70% você produz pelo seu fígado. E ele é importante para você poder fazer hormônios. Gente, tem uma pergunta aqui que eu vou te interromper, porque eu achei super legal que ela perguntou. Doutora, como desinformar o seu corpo da menopausa? Então, como a gente falou, a mulher está maluca, com filho adolescente, 40 e poucos anos, com uma vida super atribulada, aí ela começa a oscilar o hormônio. Olha, os papais estão na senilidade. E essa mulher cuida dos seus pais. Então, vem mais uma sobrecarga. O esposo está na transição de trabalho, correndo risco de ser demitido e ser substituído por uma força de trabalho jovem, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, quantas decisões vêm para sobrecarregar essa mulher, né? Então, eu vou responder simples, uma resposta simples, mas você vai entender até o final da live. Mudando o seu estilo de vida, né? Tem coisas que não vai dar para você mudar. Tem coisas que não cabem a nós, mas tem muita coisa que a mulher pode fazer por si mesma e ter o seu tempo para se olhar. Eu acho que assim, esse tempo é primordial e grande parte das pessoas, elas ficam cuidando da família inteira e não se cuidam. E aí, é lógico, vão chegar com vários sintomas já precocemente, que dão indícios que seus hormônios já estão oscilando, como a doutora Marlene está falando. Então, esse hormônio que está faltando ali para o receptor, para poder ter a função dele protetora acima de tudo, energética, né? Vai ficar faltando, porque eu estou toda desregulada, porque eu estou estressada, porque eu não como direito, porque eu não faço exercício, porque eu não tenho o meu tempo para mim. Né, Marlene? Desculpa de ter interromper, mas eu fiz questão de responder para ela, porque eu achei engraçado. Como desinformar o organismo. É preciso entender, né, Roseli, que esse colesterol,
ele é colocado dentro de uma estrutura que nós temos no nosso músculo, que chama-se mitocôndria. Quer dizer, todas as células têm mitocôndria, mas a célula, o tecido que mais tem mitocôndria é o tecido muscular. Guardem isso aí. Então, existe uma enzima que chama STAR, que pega esse pré-hormônio colesterol e traz para dentro da mitocôndria. Então, quem faz atividade física, quem tem mais usina de energia, gente. Tem mais. Trocando em miúdos aqui, usina de energia. Tá? Exatamente. E aí, essa mitocôndria pega o colesterol e transforma no primeiro produto, que chama-se pregnenolona. Então, o colesterol vira pregnenolona, esse nome enorme. A pregnenolona atua no cérebro, né? E ativa os nossos neurônios. Então, de pregnenolona, ela sai da mitocôndria e vai para a célula fabricar os outros produtos. E essa STAR, que é essa funcionária que nós temos, que leva o colesterol para dar origem a essa produção, ela é bloqueada pelo poluente ambiental. Olha por que eu estou estudando sustentabilidade. Pela idade, pela produção de radicais livres. Então, uma pessoa, que a Roseli vai nos ajudar, que tem uma dieta inadequada, que está oxidada. Lembra que a Roseli falou do colesterol oxidado, né, Roseli? Sim. Ela vai ter uma diminuição da produção dos esteroides. Então, é uma menina que, mesmo mais jovem, né, Roseli, já tem uma produção deficiente de esteroides sexuais. Aí, esse esteroide começa a ser produzido. E nós temos várias etapas de produção, e são vários hormônios. E essa cadeia de produção hormonal, esteroide, ela é como se fosse uma autopista, é uma via de mão dupla. Então, uma substância pode se transformar num hormônio e se o tecido, se o organismo precisar, ele reverte, ele vira aquele outro hormônio, para ver que o nosso corpo é perfeito. E nessa esteroidogênese, a matéria-prima vai dar origem primeiro aos hormônios do estresse, que são cortisol, aldosterona e cortisona. Então aí também, né, Roseli, é fácil de nós entendermos que essa mulher que está sobrecarregada demais da conta, utilize essa matéria-prima para fabricar o cortisol. Porque sem cortisol a gente morre em 24 horas. Mas com o cortisol alto, que é um problemaço também, quando você tem uma alteração muito grande de cortisol, você entra num processo catabólico, de quebra de musculatura. Tira tudo. E aí eu quero entrar numa questão que me perguntaram agora. Músculo pode parar a menopausa? Não, não tem essa, gente. Quando a gente tem que preservar a musculatura. Porque quanto mais músculo você tiver na menopausa, você souber preservá-los ou até amplificá-los, você vai evitar o aumentar o peso da menopausa, né? Que acontece no primeiro ano da menopausa e vai acontecer nos anos subsequentes. Você pode aumentar em até 5 quilos nos 3 primeiros anos da menopausa. Então, se você mantiver sua massa muscular, você vai manter sua energia, seu gasto calórico aumenta, o risco de você ganhar peso é bem menor, né? Então, tudo isso melhora. E a questão da sua produção natural de testosterona. Então, é importante você preservar a sua musculatura, né? E aí, Marlene, o que é interessante você colocar? Vamos supor que a mulher chegou a ter sintomas, que são os clássicos, fogachos, falta de energia, como você explicou agora, por conta da questão mitocondrial, né? Que a gente tem uma disfunção mitocondrial, tem problemas de memória, cognição, ela começa a ter
aumento de peso, e todos esses que são insônia, são clássicos da menopausa, ela começou a ter esses sintomas. Mas os exames laboratoriais não estão acusando ainda a deficiência. Não está aparecendo no exame. E como é que você, como médica, faz? Porque eu vou falar como eu faço, né? Do meu lado nutricional e suplementação nutricional. Como você faz? Então, eu quis falar da esteroidogênese só para as mulheres entenderem que o que você começou na nossa live é muito importante. Essa questão da mulher mudar o seu estilo de vida. Porque se eu tenho um ritmo muito intenso, eu estou no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, toda a minha matéria-prima, né, Roseli, vai ser usada para fabricar o cortisol e a aldosterona. E nisso desregula os líquidos e pode aumentar a pressão arterial também, né? Então é onde a mulher pode se tornar hipertensa. Os primeiros sintomas, eles se manifestam com irregularidade menstrual, com a famosa tensão pré-menstrual, que se acentua na fase do climatério. Climatério é esse período, e esse termo vem do grego, que significa climacter, que é período crítico. Então, é o período, eu considero o período mais importante da vida da mulher. Porque você começou a live dizendo da quantidade de mulheres que estão em período de pós-menopausa. E a nossa curva populacional, ela está cada dia mais achatada, porque aumentou a nossa longevidade. Então, nós vamos viver mais tempo. Sabe quanto tempo a mulher vive na menopausa? Por isso que eu acho que é importante a gente dar essas 1/3 da vida. 1/3 da vida. Meu, é muita vida, é muito tempo. Então, você que está olhando para a gente agora, gente, 1/3 da vida, você vai passar se rastejando? Porque tem mulher que se rasteja, ela não anda. É isso. Ela não... E o Dramatizar cansaço é tão grande. Eu não sei você, sua experiência, mas eu sei que as mulheres que entram aqui, grande parte delas, fazendo reposição ou não fazendo, daí é um outro caso muito específico e até bem pior, elas entram aqui de um jeito que eu falo, gente, tem mais 1/3 de vida sim. Graças a Deus, mas vamos se cuidar, porque senão não tem sentido. E aí você intervém de que forma para essas mulheres no climatério? Então, no climatério, a melhor coisa é encaminhar para nutricionista para mudar a dieta, adequar a dieta, tudo você vai explicar para nós, mas da minha parte, eu preciso fazer exames, é muito importante. A gente tem que fazer toda uma investigação. Nós temos que fazer exames do corpo inteiro. Então, nós ginecologistas somos o clínico geral da mulher, né? Fazer exames de ultrassom das mamas, mamografia, ultrassom do abdômen para ver esse fígado, para ver esse rim. Fazermos o exame de Papa Nicolau, colposcopia, para ver se tem a presença de HPV ou alguma lesão que pode se tornar um câncer de colo de útero. O exame de tomografia pulmonar entrou recentemente na nossa lista de exames, porque com a medicina preventiva, se nós detectarmos um nódulo no pulmão, e o câncer de pulmão ele já é o 4º mais frequente, esse nódulo vai ser removido e o câncer vai ser curado na forma inicial com cirurgia minimamente invasiva. Então, é indicado se fazer uma vez por ano agora a tomografia. Exames de sangue para avaliar toda essa cadeia metabólica, ver o colesterol, ver a glicemia, detectar a resistência insulínica, a função da tireoide, porque a tireoide está suportando toda essa irregularidade. Uma glândula que mostra perigo, assim como o colesterol. Aí tem a Luli falou assim para mim aqui, ela perguntou, é que você não está enxergando, eu vou te falar. Ela falou que ela usa o chip com gestrinona, progesterona e testosterona desde os 38 anos. Olha. Só que hoje ela está com 48, 10 anos. Ela se sente super bem, porém o colesterol dela é super alto e a ferritina está em 370. Então, quando você fala
de ultrassom de abdômen total, quando você fala para analisar todos os exames, a gente tem que fazer de rotina, porque não adianta você estar só super bem, mas os exames não estão dizendo que você está super bem. Provavelmente algo deve estar errado com relação a esse chip. Porque ter ferritina de 370, você está inflamada. Isso é bem claro. Né? Com colesterol alto, alguma coisa internamente não está encaixando e não está funcionando bem. Então, esse bem que você tá bem entre aspas, né? Para mim, porque a gente tem que sempre fazer a reposição hormonal, mas fazer os exames laboratoriais. A doutora Marlene está falando dos principais exames que devem ser feitos. Então, a gente, toda vez que você colocar um chip, que é uma reposição hormonal, você tem que fazer exames sim, e com mais frequência, até para saber se a quantidade daquele hormônio, do jeito que você está metabolizando, porque cada um de nós metaboliza de forma diferente, está sendo muito ou pouco. Né? Então, eu só estou dando esse adendo, doutora Marlene, porque ela fez essa pergunta, que está bem, mas colesterol super alto com ferritina 370 é inflamação, né? É. Avaliar também a parte dos minerais, né, Roseli? O cálcio, o magnésio, porque os nossos ossos também sofrem muito com esse processo do hipoestrogenismo. Então, precisa fazer dosagem das vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina D de dado, vitamina B12. Quando é possível, fazer a B1, a B2, a B3, né? Também fazer zinco, fazer cobre, selênio, magnésio, paratormônio. Lembrando, né, Roseli, que a nossa vitamina D tão famosa e tão importante é um hormônio, né? E a vitamina D também regula a questão do metabolismo ósseo. Então, não basta só tomar vitamina D de dado. Eu tenho que tentar adequar essa minha vitamina D no sangue individualmente, checando sempre o valor do paratormônio, desde que eu tenha magnésio bom, que eu tenha cálcio bom e que eu esteja fazendo uso de vitamina K2. Então, sempre observar o nível de vitamina D. Muito importante também fazer essa pesquisa de inflamação silenciosa, né? Fazer um PCR, um VHS, um fator reumatoide. A ferritina. A própria ferritina, o fibrinogênio, para ver como que está essa questão de coagulação. Às vezes, fazer uma investigação de intolerâncias alimentares. Cada caso é um caso, né? Lógico. Essa paciente que está com colesterol alto, Roseli, provavelmente ela pode estar submetida a um ritmo muito intenso de estresse, até pela presença constante do hormônio. Porque o nosso corpo, eu preciso também explicar isso, ele regula a produção hormonal com um mecanismo que chama feedback. Se eu tenho hormônio, ele diminui a produção. Quando eu não tenho hormônio, ele pede para aumentar. Então, como o colesterol é a matéria-prima de vários hormônios, esteroides, como essa mulher vem sempre cansada, ela sempre está precisando de cortisol. E uma coisa é, prosseguindo um pouquinho nessa cadeia de produção, eu falei que o primeiro hormônio é o cortisol. Depois é a progesterona. Da progesterona, nós produzimos DHEA e sulfato de DHEA. que deve ser dosado também, porque ele é um precursor da testosterona. Isso, depois testosterona e depois os estrógenos, que são geralmente 3, estradiol, estriol e estrona, que é um hormônio ruim. Então, veja bem, se eu estou precisando de muito cortisol, não sobra para produzir DHEA, matéria-prima, não sobra para progesterona e gera os primeiros sintomas de climatério, que são a TPM, a irritabilidade, a instabilidade de menstruação, tanto em duração do ciclo, quantidade de fluxo e intervalo, né? Insônia, que também tem a ver com a diminuição da progesterona, que a progesterona atua muito no cérebro. O estradiol atua no cérebro e o primeiro que cai também é o estradiol.
Então, não sobra para o DEA. E o DEA, sulfato, ele também é um contrarregulador do cortisol. Cada molécula de cortisol que nós produzimos para uma resposta ao estresse requer que o corpo produza 6 vezes a mesma quantidade de DHEA. Você Porque o sulfato de DEA entendendo que neuroprotetor. o sistema endócrino todo é neuroendócrino, ele é como se fosse uma orquestra, tá? Todos têm que estar alinhados, um fala com o outro. Aliás, o nosso corpo trabalha de uma forma integrada. Por isso que hoje a gente fala de um profissional que tem essa visão integrativa, porque a gente tem que olhar o todo, não é olhar uma coisa. A gente tem que ter uma visão geral. Então, quando o paciente chega só falando das queixas dele, no caso a menopausa, com essas principais queixas, densidade mineral óssea já comprometida, porque você sabe que estrogênio, quando você não tem a produção correta, vai diminuir sua densidade mineral óssea. A gente tem células do corpo inteiro que tem receptores para estrógeno. Mulheres são estrogênicas, gente. Atesto que a gente precisa é um pouco, embora muito importante. Né? Hoje as mulheres querem ficar ao contrário, elas querem ter muito testo, não sei essa maluquice de ter testo. Né? Para quê? Para ficar forte, para ficar marombada, para tirar celulite, só que vai tirar sua saúde também. Né? Então o que a gente está falando aqui é passar saúde para vocês, é passar qualidade de vida, é fazer com que a natureza dê conta de poder ter uma harmonia, uma homeostase. A gente vai chegar assim na menopausa. Mas se a gente começar a se achegar mais às coisas mais naturais, a ter um estilo de vida que nos leve a produzir substâncias que naturalmente são formadas pelo nosso corpo e que por conta do ambiente estressante que grande parte das mulheres vivem, por essa questão ambiental, é que a gente não está conseguindo mais regular os hormônios, como a doutora Marlene está falando, do jeito que eles têm que ser ajustados. Então, você vê a mulher hoje entrando no climatério, ou na menopausa mesmo, cessando a menstruação de vez, né, muito mais cedo. Porque ela está se afastando do estilo de vida saudável. Porque ela não tem tempo para fazer alimento. Porque ela quer comprar fast food. Porque ela quer comprar um hambúrguer do McDonald's e deixar o filho dela feliz. Né? Então, eu digo para você, tem mulheres que chegam aqui para mim, Marlene, e que não querem lavar salada. Porque tem preguiça. Porque não tem tempo. Eu entendo o tempo. Só que um tempo é organização, é planejamento. Então, do jeito que a Marlene... Essa perda do DEA, só para pegar esse gancho, Sim. deixa a mulher cansada. Então, ela fica com cansaço mental, que é um sintoma muito importante para a gente ajudar a reconhecer. Lembra? Sim. Essa mulher está com filho adolescente, com o esposo com estresse na empresa, com o pai doente. Então, ela está exausta. E esse DEA baixo faz com que ela perca a memória, a capacidade de organizar o pensamento, porque é proteção neuronal. Então, ela não consegue fazer uma rotina, sair da rotina. Ela fica na fase de adaptação. Ela não consegue sair desse cenário e visualizar uma coisa diferente. Infelizmente, ela está no modo sobrevivência. Então, ela precisa que a gente desperte ou que uma amiga desperte a ela para uma vida diferente, né? Porque senão... E outra coisa, né, Roseli? A alimentação de hoje e o estresse estão levando à resistência insulínica. Inflamação. E a mudança da microbiota intestinal, que eu quero falar. Porque a Thelma Lacerda falou agora, perguntou para nós assim. Entrei na menopausa este ano, com 51 anos. Qual o primeiro passo? O que devo fazer? Eu acho que como a Thelma, as pessoas estão buscando aqui, elas estão querendo informações práticas, que a gente vai ter que passar isso agora, tá? Porque senão a nossa live não vai complementar o que a gente precisa. Bom, o que você tem que fazer? Primeiro, como a doutora Marlene falou, é fazer os exames laboratoriais, exames de imagem, para saber como você está internamente, né? Saber suas queixas. Nós temos que ter um diagnóstico, né? Lógico, tem que ter. Isso tem que ser avaliado por um médico ginecologista, tá? Isso é ponto.
Porque cada profissional não é que vai ver você de forma segmentada, mas cada profissional tem sua competência, né? Então a gente tem uma visão integrativa, mas cada profissional tem sua competência. Muito bem, a partir do momento que a sua ginecologista veja os exames e veja como eles estão, se tiver que entrar com terapia de reposição hormonal, ela vai avaliar se você pode, ou que opção você pode ter, enfim, se é o momento, tudo isso ela vai te falar. E quais são os hormônios, se você tem útero é de um jeito, se você não tem útero é do outro jeito. Enfim, o que eu posso dizer para você e para vocês agora é que, assim, quando a mulher chega já nesse período, eu vou falar, gente, quanto mais natural sua alimentação, melhor. A alimentação, a estratégia nutricional que mais vai de encontro à mulher na menopausa é a dieta do Mediterrâneo. Essa é a melhor, sem dúvida, porque é uma dieta de fácil adesão. Ela é uma dieta que vai contemplar todos os grupos alimentares de uma forma mais natural possível. Então, eu preciso dar para vocês, não é retirar carboidrato, porque a mulher com essa neura de engordar, e a gente sabe que ocorre isso, e muitas entram na menopausa já com sobrepeso, infelizmente, porque não se prepararam antes, né? E depois aí vai ser um pouco mais difícil, não impossível. Então, eu vou dar carboidrato, mas eu quero dar como a dieta do Mediterrâneo rege. Lógico que às vezes eu tenho que fazer, como eu sempre faço, as individualidades, né? Que é importante respeitar isso. Mas tubérculos, gente, para a mulher na menopausa, são essenciais fontes de carboidratos. Inhame, eu passo muito. Toda minha paciente aprende a comer inhame de diversas formas. Pode ser leite de inhame, pode ser inhame no café da manhã, pode ser cozido, pode ser purê, mas vai comer inhame. Porque inhame, ele é um fitoestrogênio. Ele tem um efeito similar ao estrogênio, principalmente aquela mulher que não pode fazer reposição hormonal. Fora isso, é a mandioca, não é a tapioca. Porque tapioca é farinha, gente. Alto índice glicêmico. Eu quero dar batata doce, eu quero dar uma quinoa, que é um cereal integral, ou um arroz integral, né? Ou então uma abóbora, né? Ou a cenoura, ou a beterraba. Tudo isso são ótimas fontes de carboidrato. E não vai me dizer que isso é caro, porque não é. Se você não quiser ter grandes elaborações, cozinha. Isso cozido dura 2, 3 dias na geladeira. Que é até melhor, porque você vai criar uma resistência para esse amido ser digerido. Então, você vai comer ele, cozinha, vai resfriar e depois você aquece para comer se necessário. Então, essas são ótimas fontes de carboidratos, porque tem magnésio junto, tem vitaminas já do complexo B, a gente tem fibras, dão saciedade e vão melhorar a energia. E, como eu falei, no caso do inhame, melhora também a imunidade, além de ser esse fitoestrógeno. Fora isso, eles vão ajudar a alimentar a sua microbiota intestinal, que ela modifica para a mulher na menopausa. Né? Então, olha só, a gente modifica a pele, cabelo, é tudo que se modifica, inclusive nosso intestino e quem reside lá dentro. Né? Principalmente se a mulher já chega com constipação, com diarreia, com uma inflamação intestinal. Aí pior ainda. Né? Aí o que eu vou dar além disso de fonte de carboidrato? Frutas. Pelo menos 2 a 3 porções de frutas ao dia. São importantes, com casca, com bagaço, cada uma delas, devido à sua cor, tem um polifenol, que é um bioativo. É isso que eu quero resveratrol, eu quero licopeno. Eu estou falando coisas para vocês, eu quero substâncias, vitamina A, e tudo isso, gente, se traduz em alimento de verdade. Respeitem a sazonalidade das frutas. Então agora está na época o pêssego, a ameixa, agora é uma época maravilhosa de fruta. Não tem fruta que você não possa comer, tem a fruta que você pode comprar, essa sim. Nem que você for poder comprar banana com laranja, não tem problema, mas não deixe de comer fruta, não tomar o suco. É comer a fruta com casca e bagaço, porque essas fibras vão dar saciedade, vão reduzir seu colesterol se estiver alto, vão regular sua glicemia e vão melhorar o trânsito intestinal e vão servir de pré-bióticos. E uma outra coisa super importante também na dieta do Mediterrâneo é você excluir, eu não digo, mas pelo menos evitar um pouco a carne vermelha. Tá? Isso é importante na menopausa, com salvo as exceções, tá?
Se a mulher chegou na menopausa com uma ferritina muito baixa, aí eu vou avaliar. Não é toda mulher que eu faço isso, mas a grande parte é peixes, tá? Em maior quantidade, que o brasileiro, infelizmente, não tem o hábito de comer peixes, os pescados, os ovos, que são excelentes fontes de proteína, e o frango, né? Em menor quantidade, a carne vermelha. E vamos lembrar que também temos grandes fontes de proteínas vegetais, né? Não é também outro problema, viu, Marlene? As mulheres com medo de engordar deixam de comer feijão, grão de bico, lentilha, né? Ervilha. Meu, isso é excelente fonte proteica. E grande parte das mulheres subestimam a quantidade de proteína ingerida. Por isso que não ganha músculo. Aí só quer ficar tomando ou whey ou colágeno. Não que eles não sejam importantes, mas eles são coadjuvantes, né? Você tem que comer proteína, né? Isso é importante. E é lógico que aquela quantidade que eu passo de saladas, de folhinhas de alface e uma rodela de tomate, né? O que eu passo de vegetais é você se abastecer, ou seja, vamos aprender a comer salada e a matar nossa fome nos vegetais, né? Porque a pessoa fala, doutora, como eu falei agora, lavar salada, então come cozida, né? Faz para 2, 3 dias, cozinha ao vapor, vários tipos, põe num recipiente, põe na geladeira e vai pegando. Mas ninguém come na minha casa. Você sabe que o erro de grande parte das mulheres que eu atendo é porque, por conta que o marido não come certo, que os seus filhos não comem, elas também acabam não comendo. Elas desistem de comer o que é importante para elas, para regular o hormônio, para diminuir todos esses sintomas que a gente está mencionando, porque a família não ajuda. E aí ela fala que não tem tempo para fazer 2 comidas. Então, ou você traz ele para o seu lado, ou você então tem um tempo para fazer a sua comida. Gente, se você não investir em você, ninguém vai se cuidar. Mulher tem que aprender a se cuidar sozinha. E comida de verdade não tem nenhuma cápsula que vai te dar. Essa é a grande verdade. Eu posso até falar para vocês quais são os tops de suplemento que eu uso nessa fase. Mas se não aprender a comer, a beber mais água, né, que isso também é um outro grande erro, com certeza você vai ser a mulher que vai sentir muito mais com sintomas da menopausa. E uma coisa muito importante, né, Roseli, que agora que está sendo falado, é a questão neurológica. Sim. Porque aqui na pós-menopausa nós temos mais risco de doença cardiovascular, por causa da alteração metabólica, doença óssea, por causa da queda dos hormônios. Nós já sabíamos, né? Agora, os estudos agora estão focados na neurologia. Então, a mulher perde a capacidade cognitiva, ela perde todo o seu patrimônio neurológico que ela pensa que é a Covid, né? Grande parte delas fala que é a Covid que aconteceu isso. 87% das mulheres têm depressão, ansiedade, deficiência cognitiva. Então, essa parte que você está falando é super importante. 87%, Marlene, tem problemas com relação à cognição, memória, depressão ou transtorno de ansiedade. E isso leva ela a comer errado. Esse é o problema. Porque ele também acaba sendo um grande gatilho para ela poder se desvirtuar e começar a querer comer um monte de carboidrato, de açúcar, para poder amenizar, né, todo esse sintoma, achando que isso aí vai piorar, porque vai aumentar a inflamação neural, né? Porque são tantas os desafios, né, Roseli, que pode parecer que nós estamos deslocados do nosso habitat. Então, eu costumo falar assim, nós não caímos do bico da cegonha. Nós estamos vivendo no lugar certo, na hora certa e fazendo o que nós sabemos fazer, por isso que estamos vivas. Mas o segredo da longevidade saudável é você mudar, é você reciclar o seu conhecimento. Esse receptor hormonal que eu expliquei, que é onde o hormônio vai atuar, se a pessoa tem uma alimentação deficiente e ela não tem esses minerais, esses agentes fitoestrógenos, esses antioxidantes que a Roseli está falando, que a dieta do Mediterrâneo oferece para nós, ela vai ter deficiências de ferro, zinco, magnésio e vai ficar uma lacuna.
Aí o ar da cidade poluído. A água que nós ingerimos vem com substâncias Os químicas. agrotóxicos. Lavo a minha roupa com Omo Total Radiante, que é cheio de produto químico. A funcionária da empresa limpa a mesa que eu trabalho com aquela substância azul que chama Veja. São poluentes ambientais. Esse poluente entra no nosso corpo e encontra esse vazio, essa lacuna que é a deficiência de vitaminas e minerais. E ele, Krau, da Crunch, ele entra e gruda. E ele vai grudar aonde? No receptor hormonal. Então, o xenobiótico tem ação de hormônios no nosso corpo. Ele ocupa o receptor. E aí atrapalha até do hormônio que eu prescrevo fazer efeito. Por isso que tem pacientes que começam a usar os hormônios e não tem melhora dos sintomas. E atrapalha o metabolismo da pessoa. E o pior, é o hormônio. É uma ação hormonal exógena, esquisita, que o corpo nosso não conhece. Se ele não conhece, né, Roseli, ele não sabe administrar, não sabe bloquear. E esse hormônio fica ali acionando, apertando a tecla SAP. E fica excesso. É onde a célula que tem a facilidade de responder ao hormônio fica superativada. E é esse número exponencial de cânceres hormônio dependentes que aparecem hoje em todas as faixas etárias, não é, Roseli? Aí acha que é a reposição hormonal que deu câncer, né? Aí as pessoas acham que é porque fez terapia de reposição hormonal. E não esquecem de todos esses xenobióticos, né, que a gente está exposto todos os dias. Gente, a gente não está querendo, nem eu, nem a doutora Marlene, colocar vocês numa redoma de vidro, não, como ela disse. Eu acho que assim, a gente pode sim evitar grande parte deles. Hoje a gente tendo conhecimento, o conhecimento é libertador, para a gente começar a formar nossas ideias e mudar nossas atitudes. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo a live quer o melhor, né? Quer o melhor para si, quer o melhor para quem você ama. Então, tudo isso que a gente está tentando passar para vocês não é radicalismo. Eu, quando falo de alimentação saudável, alimentação natural, é lógico que é na maioria dos dias. Você vai numa festa, você vai num evento, de fim de semana, ok, vai comer seu doce, vai tomar seu copo de vinho, vai comer sei lá o que você gosta, mas isso é pontualmente. Né? Eu não quero tirar o prazer de nenhuma mulher comer, eu nunca fiz isso de nenhum paciente, a menos que eu tenha uma necessidade por uma patologia. Então, o que eu acho que se você fizer junto com essa alimentação que eu acabei de passar, com as gorduras boas, eu não posso esquecer, porque ela falou cognição, preciso falar de gordura boa, azeite de oliva, castanha, nozes, amêndoas, né, que são importantes fontes de ômega 3, a chia, a linhaça, que tem uma ação incrível na parte cerebral, protetora a nível neurológico e cardiológico. Então, quando eu faço essa alimentação, eu faço isso na maioria dos dias para o paciente e combinado a isso, suplementos, que podem ser inclusive fitoterápicos, para quem não pode fazer reposição hormonal. E vou usar como também grande terapia o exercício físico. Né? A mulher que acha que chegou nessa idade e, ai, mas eu nunca fiz, pois agora é necessário. É tratamento, não é querer, não é gostar. Tem que fazer. Porque vai diminuir essa questão da ansiedade, da depressão, vai melhorar neurotransmissor. Se você não come proteína certa e não faz exercício, e aí tem uma família e uma vida louca, gente, aí você vai ficar completamente com grandes prejuízos. Né? Igual a paciente agora falou para mim, eu não tinha fogachos antes, entrei na menopausa com 38, fiz só reposição com simicifuga e isoflavona. Só que agora, aos 50, ela está sentindo os fogachos novamente. Isso pode vir a acontecer em virtude do seu estilo de vida atual. Né? Você já... Porque vai ter oscilação hormonal. Porque está tudo integrado. O exercício físico vai fazer você dormir melhor. Vai fazer você ficar melhor emocionalmente. Vai fazer você fazer melhores escolhas alimentares.
vai fazer você proteger seu músculo e seu osso. Quem vai viver mais? Quem tem mais osso e quem tem mais músculo. Então você, mulher que está na menopausa, né, podendo ou não fazer reposição hormonal, e a que não pode vai ter que se cuidar um pouco mais, tem que aprender a fazer exercício físico resistido de força e aeróbio para queimar tecido gorduroso também e ajudar na parte cardíaca e neurológica, né? E comer, na maioria dos dias, certo. Agora, depois que a Marlene falar, eu vou falar sobre os suplementos, porque a gente tem 10 minutos, Marlene. Então, só lembrando dessa questão do cérebro, Roseli, eu estava numa reunião ontem, a ONU está preocupada com o patrimônio neurológico dos seres humanos. Então, agora existem câmeras técnicas que estão se reunindo para discutir isso. E o Brasil entrou nessa câmara técnica, é um dos poucos países do mundo que está participando disso. Então, nós vamos ter leis que vão proteger o nosso patrimônio cerebral. Olha que coisa interessante, muito importante, né? Falando dos hormônios, né? Basicamente, são 3 tipos de hormônios que a gente... 4 tipos de hormônios, né? Tem a progesterona, tem o estrogênio, tem a testosterona e tem o DEA. O DEA, infelizmente, no Brasil, ele foi proibido por uma questão muito boba, que foi uma propaganda mal feita, onde divulgam com sensacionalismo que cura tudo, então foi proibido. Então, quando a gente vai falar de DEA aqui, a gente tem que usar uma substância que se transforma em DHEA. Não façam confusão, a Roseli falou de ômega 3. DHA é um ômega, DEA é o hormônio. Então, tem várias maneiras de usar o hormônio em quem pode usar, quem não tem contraindicação. Pode ser via oral, que é a via menos recomendada, na minha opinião. Poucas pessoas que eu trato usam o hormônio via oral. A via transdérmica, onde a gente pode manipular os hormônios biocompatíveis, que são hormônios fabricados no laboratório, manipulados na farmácia de manipulação, na forma de gel e que tem a estrutura química igual, idêntica ao hormônio que o nosso corpo fabrica. Então, eles vêm nesses frasquinhos, a gente usa uma dose, eu peço para usar aqui no antebraço ou na lateral da coxa, lugares que tem pouca gordura, porque a gordura é depósito desses poluentes ambientais. Né? Depois, um dia que a gente falar de metabolismo, de obesidade, podemos comentar sobre isso. Mas todo mundo que ganha peso está com excesso de toxinas. Toxinas no corpo. Você coloca o hormônio numa gordura, você está aumentando a toxina e você vai poder transformar um hormônio bom num hormônio ruim pelo processo de aromatização. Então, coloque aonde tem menos pelo e aonde não tem gordura. Quando colocado aqui no antebraço, já pode esfregar dessa maneira e nem colocar a mão, porque se contaminar a sua mão, você pode contaminar uma criança, seu neto, seu esposo. É necessário lavar muito bem as mãos. Pode ser feito também, a testosterona pode ser usada sublingual. Eu gosto muito de usar a testosterona sublingual pela poupar, não ter essa contaminação das crianças. Muitos adolescentes, meninas e meninos, têm disfunções por conta da reposição hormonal dos pais. E existe também uma forma muito moderna, né? Pode ser feito também eventualmente injetável a testosterona, quando necessária. A gente precisa muitas vezes, Roseli, fazer uma dose de testosterona injetável para acordar os receptores hormonais. A testo de mulher é diferente da testo do homem. Testosterona injetável de homem é testosterona de depósito. A testosterona injetável de mulher dura 48 horas. Então, não pode pegar o que o homem vai usar, a mulher não pode usar. E o que há de mais moderno e fisiológico é isso aqui. Isso aqui é um implante hormonal absorvível. Tem implante que não é absorvível, é um silicone que tem o hormônio dentro dele, que é colocado debaixo da pele.
Eu, por questões éticas minhas, eu prefiro não trabalhar com esse implante, porque ele é inserido e tem que ser removido. E muitas vezes ele se perde debaixo do nosso tecido subcutâneo. E aí não tem como tirar. Então eu prefiro o hormônio absorvível, que tem uma duração menor, mas ele não precisa ser removido, tá? Então a questão de hormônio é delicada, porque cada organismo precisa de uma dose. E, consequentemente, a gente tem que fazer um acompanhamento muito de perto para saber se aquela dose foi adequada, se está inadequada. E dependendo das mudanças dos ciclos de vida da mulher, essas doses podem variar, pode aumentar, pode diminuir, depende do metabolismo, né? Mas então, muito importante checar o cansaço, porque um organismo cansado que não tem cortisol, tem excesso de cortisol e, consequentemente, não tem testosterona, porque não tem matéria-prima para fabricar sulfato de DEA e testosterona, não tem decisão correta. Então, essa mulher, ela não toma as melhores decisões e ela está intoxicada. Então, a chance dela ter câncer por toxicidade, por falta de energia celular, por incapacidade de desintoxicar, e por falhas de metilação, né, Roseli, é até maior do que a mulher que está saudável, que faz exercício, que tem felicidade, que tem uma vida sexual ativa. A gente nem teve tempo de falar da sexualidade. Ela tem mais felicidade e ela vai ter menor chance de ter hormônios, né? Ter uma vida sexual ativa, ela precisa estar bem. A mulher é muito diferente do homem. Se você não estiver emocionalmente equilibrada, se você não tiver com autoestima boa, se você não tiver com tudo resolvido, vamos dizer assim, ou quase tudo, você não tem esse mesmo prazer, ou não tem a vontade, né, de ter essa questão da relação sexual. Então, eu acho que assim, é muito diferente do homem, que o homem é mais racional. A gente é muito mais emocional. Então, por isso é mais um motivo. Às vezes a mulher vem com essa baixa libido, mas ela precisa ajeitar a casa para poder também deslumbrar um libido melhor. Então, se você não tiver a casa bem feita, tudo isso que a gente está falando, é lógico que não vai ter o libido também. E se você não estiver se gostando, é desse jeito que as pessoas vão te olhar também. Então, isso é muito importante. Uma seguidora que está aqui, ela diz o seguinte, que uma médica de Campinas que ela vai, pediu para tirar o glúten, o açúcar, o leite, que são grandes vilões inflamatórios, né? O que eu acho disso? Gente, o açúcar, a gente sabe, açúcar, farinha e sal, é lógico que é inflamatório e não deveria estar na refeição de ninguém, né? As farinhas, de uma maneira geral, também estão com muita contaminação. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. Vamos pensar, se o paciente tem problema na digestibilidade do glúten, que é aquele paciente, aquela mulher que tem uma intolerância, uma sensibilidade ao glúten, mas não é celíaca, a gente tem que remover mesmo o glúten. Isso através de análises que eu faço, clínicas, ou até de exames, eu já vou saber, né, se ela vai ter essa sensibilidade ou não. Aí, se tiver, eu tenho que remover. Mas também não adianta ela tirar o glúten e comer um monte de farinha de arroz, que está recheada de arsênio, por exemplo. Então, a gente tem que orientar. É melhor comer a mandioca, batata doce, assim por diante. A questão de leite de vaca, eu prefiro nem falar. Porque, assim, leite de vaca, gente, não é alimento, é um sinalizador endócrino que eu não dou para paciente nenhum. E quem gosta, gosta. Quem não gosta, é assim que os estudos demonstram. Não é a Roseli que está falando. Eu fui agora em congressos recentes. Isso foi mais do que falado, são vários estudos, né? Então, assim, leite de vaca, principalmente uma mulher na menopausa, né? Ele vai ser uma grande via aí de aumentar a IGF-1, enfim, hormonal. E a questão não é só tirar a lactose. A caseína, se não bem digerida, vamos supor que a paciente tolera, um iogurte de vez em quando, um queijo de vez em quando, que tem já uma outra maneira, outra forma de ser apresentada, que já passou por uma fermentação, melhor digestibilidade, mas se ela não tiver problema com a caseína na digestão, aí ok. Mas caso você tenha algum problema de digerir proteína, é lógico que esse alimento vai se tornar inflamatório. Pode ser a castanha do Pará, pode ser o ovo, pode ser o glúten, pode ser o leite.
Então, assim, isso tudo tem que ser feito de uma forma individualizada. E se você continuar inflamada, você vai piorar todos os sintomas da sua menopausa. Então, gente, cuidado, né, com essa questão de receita de bolo. Tipo, não é tudo é bom ou tudo é ruim para todo mundo. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, a individualidade bioquímica. A gente deu algumas noções, mas cada caso é um caso, tanto na terapia de reposição hormonal como na alimentação. E não deixe de tomar o que eu sempre coloco para meus pacientes. Com fogachos, amora, óleo de prímula, óleo de borragem, que é excelente, ômega 3 não pode faltar, o pré e o probiótico, provavelmente também entra, porque às vezes não numa primeira fase, mas numa segunda, né, para poder modular essa microbiota intestinal. As proteínas, colágenos proteicos, são excepcionais hoje para cabelo, pele e unha, mas também para músculo e para o intestino. Né? Uma coenzima Q10 é importante. O resveratrol é um baita antioxidante, anti-inflamatório e também ele reduz o risco de você ter uma densidade mineral óssea reduzida. A vitamina D com vitamina K2 também não pode deixar de estar presente, como eu falei com o magnésio, que eles agem tudo em conjunto. Então é lógico que esses são os principais, mas a gente tem os específicos, porque daí cada caso é um caso. Mas dificilmente minha paciente na menopausa ela vai sair daqui sem suplemento. Eu vi que muitas das pessoas que assistiram nossa live são minhas pacientes e sabe do que eu estou dizendo, né? Quer deixar E essa receita, né, Roseli, dependendo de como chega para nós, essa menina, a receita é desse tamanho, né? Lógico, mas ela é cara, olha, ela é cara, ela é lógico. difícil de ser praticada, Mas mas se a pessoa se descuidou, não cuidou anteriormente e deixou acontecer uma série de carências, ela precisa fazer um pacote e começar a correr atrás do prejuízo, porque senão ela vai ter prejuízo na saúde e é muito caro, né? Se ela tiver um AVC, é muito caro. E o colágeno protege a parte vascular, né, Roseli? também. Às vezes o acidente vascular hemorrágico acontece por falta de colágeno no vaso cerebral. Então, quando a gente prescreve colágeno, quando a gente orienta uma dieta, como você falou aqui muito bem, nós estamos falando de prevenção, de promoção de saúde e qualidade de vida. E a mulher é uma dádiva, né? Porque quando ela aprende a se cuidar, ela vai cuidar dela, ela vai cuidar do filho dela, ela vai cuidar do esposo e dos pais. Então a mulher ela é responsável pela sociedade. E ela leva, como ela tem o dom de compartilhar, ela leva esse conhecimento, né? A gente é muito falante, ela leva para a empresa, ela leva para o salão que ela frequenta, ela leva para o clube. Então ela transmite a informação. Então é muito fácil de nós entendermos, né, Roseli, o que aconteceu com a nossa saúde, fruto da necessidade que a mulher teve de ir para o mercado de trabalho. Ela foi escalada para ir trabalhar. Então, agora é a hora de nós aproveitarmos esse ganho que nós tivemos de ir trabalhar, essa independência e o quanto que desenvolveu o nosso neurônio e usar esse neurônio, esse benefício financeiro e até essa autoridade que a mulher criou para pôr em prática atitudes que são até antigas, mas de uma forma repaginada, né? E assim, nós cuidamos da sociedade e aumentamos o índice de felicidade, né? Então, está nas nossas mãos, nas mãos das mulheres, a geração da vida. E não é só engravidar, é gerar vida, é criar um sorriso, criar saúde, criar habilidade num corpo que está caminhando para a inatividade. Porque o que acontece? A pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando com dificuldade visual, dificuldade auditiva, ela tem dificuldade de relacionamento, ela fica reclusa em casa.
né? Que é a maioria das pessoas que tem idade, elas não querem conversar com Não ninguém. E isso atrapalha o desenvolvimento tem, com neurológico. certeza. Aí vem o Alzheimer. É isso mesmo. Eu queria agradecer muito a sua presença, fundamental para a live de hoje, muito esclarecedora. Acho que várias seguidoras ainda devem ter dúvidas, mas vocês ficam à vontade para mandar as perguntas, que eu encaminho para a doutora Marlene, né? Assim como o contato dela, se alguém me pedir. Lógico, eu vou estar colocando isso para vocês, e aí a gente vai respondendo na medida que recebemos as suas dúvidas, enfim. E que alimentação, gente? Não tem suplemento que substitua o alimento. Não tem. Né? Então, invistam em vocês, invistam na alimentação de vocês. Quanto mais natural, melhor. Mesmo que dê trabalho, vale a pena. Porque lembrem desse fato. A gente tem 1/3 de vida na menopausa. Né? E é muito tempo, graças a Deus. Mas para isso a gente tem que se cuidar. E suplemento só vai ser mais uma ferramenta, mas não é o mais importante. O mais importante é você pôr em prática o exercício físico, a sua alimentação e, consequentemente, você vai melhorar tudo. Olha, um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. Mulheres, sejam egoístas, aprendam a cuidar de vocês, se olhem e se parabenizam a cada dia, porque nós, a cada dia, temos que receber esses parabéns. Porque, afinal de contas, é como a doutora Marlene falou. A gente hoje tem um grande papel nesse cenário da sociedade. Graças a Deus. E vamos continuar tendo cada vez mais. Por isso que a gente precisa ter cada vez mais mulheres sadias por mais tempo. Um beijo grande para vocês. E, menopausa é só um detalhe. Depois, vocês regulando tudo, a vida segue. E segue de uma maneira super gostosa, plena, inteligente, madura. Tchau, até. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigada pela nossa audiência, né? E nós estamos à disposição, né? E eu quero finalizar aqui deixando essa missão que a mulher tem, de ter uma atitude positiva diante dos desafios da vida. A mulher está aqui para deixar o mundo mais bonito, o mundo mais perfumado, o mundo mais florido. Então, ela tem esse dom de transformar um problema em solução, de gerar vida, né? Então, que vocês sejam capazes de falar um bom dia, uma boa noite, de dar um beijinho, de dar um abraço, de dar uma flor. E não é só para quem é feliz, né, Roseli? Para quem nos agrada. Principalmente para aquela pessoa que é mal criada, para aquele filho rebelde, porque é uma pessoa sofrida e que precisa ter contato com essa luz que é a mulher verdadeira, né? Verdade. Um beijo grande, obrigada por todos vocês. Tchau, Marlene. Boa noite. Boa Tchau. noite.